E aí, pessoal, beleza ou não? Eu estou aqui com a minha filha Bruninha. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com o meu papai. E nós estamos aqui para dizer que hoje eu vou dar uma aula para vocês, sabe de quê? Eu vou dar uma aula de... E nessa loucura, de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as... As evidências, isso mesmo, Bruno. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo e nessa loucura, vai, de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo. Vem comigo para nossa aula de fatoração, porque um dos casos de fatoração é colocar o fator comum em evidência. Por isso que a música é essa, ok? Vamos que vamos! Simbora, meu povo, simbora, galera, falar sobre fatoração de polinômios. Primeiro eu preciso dizer para vocês o que significa fatorar. Fatorar significa transformar em uma multiplicação. Escrever como um produto de fatores. Fatorar significa escrever como um produto de fatores. E aqui nós vamos estudar fatoração de polinômios. Porém, eu vou escrever aqui um número, colocar aqui um número 24, e vou escrever 24 da forma 4 vezes 6. O que eu fiz com esse 24? Eu fatorei. É claro que eu posso fatorar o 24 de outras formas. Eu posso escrever 2 vezes 2 vezes 6, que também dá 24. Eu posso escrever 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, que também dá 24. Essa aqui, inclusive, tem um nome, que é fatoração completa, que é aquela fatoração que a gente realiza apenas utilizando fatores primos. Essa é a fatoração completa, né? Que é aquela, pessoal, que faltou um Szinho, que é aquela, né, que vocês fazem dessa forma, ó. Vocês fazem dessa forma. 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1. Beleza? Então, isso é fatorar, escrever como um produto de fatores. O nosso interesse é na fatoração de polinômios, mas eu coloquei aqui o número, escolhi aqui o número 24 para mostrar para vocês que fatorar nada mais é que escrever um número ou um polinômio utilizando um produto. O que é um produto, galera? O que é um produto? Um produto é uma Que letra linda, hein, Brunão? Beleza! O produto é uma multiplicação. Beleza, produto é isso. Então, fatorar é isso. É fazer virar fator. Ou seja, é fazer virar uma multiplicação. Ok? Beleza. Só que nosso interesse é na fatoração dos polinômios. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar esse quadro e começar a fatorar polinômios. Vamos lá? Vamos desfazendo tudo aqui, ó. Beleza. Epa. Bora. Fiz essa loucura. Vamos lá, então. Canetinha pretinha. Beleza. Galera, eu vou pegar um polinômio aqui, x2 mais 4x mais 3, beleza? E esse é um polinômio, x2 mais 4x mais 3. Eu vou escrevê-lo como um produto de fatores, x mais 1 vezes x mais 3. Pode multiplicar por minha conta que vai dar, ó, x2... 3x, vamos escrever aqui, x2 mais 3x mais x
mais 3. O que virou? x2. Juntei aqui os termos semelhantes. O que virou? x2 mais 4x mais 3. Então, presta atenção no que eu estou falando. Tira. Não, tira mais não. Olha só. Presta atenção aqui no que eu estou falando. X mais 1 vezes x menos 1 é o polinômio x2 mais 4x mais 3 fatorado. Ou seja, eu escrevi esse polinômio como um produto de fatores. Quais são os meus fatores? O x mais 1 e o x mais 3 a gente chama de fatores. Logo, o que eu fiz com esse polinômio? Eu fatorei. Beleza, só que eu, muito bem, né? Parabéns pro Brunão, ele fatora aqui, ele escreve aqui, mas não explica o quê? O que ele não explicou? Como? Como que faz para fatorar? Beleza? Ok, então, o nosso próximo passo agora é responder o como. Ok, só que vou deixar uma observação para vocês. Esse tipo de polinômio, nesse vídeo, a gente não vai fatorar. Ok? Eu não vou mostrar para vocês como. Por quê? Porque para eu explicar para vocês essa fatoração desse polinômio específico aí, eu preciso que vocês conheçam equação do segundo grau. E equação do segundo grau, alguns de vocês podem ainda não ter visto. Então, esse polinômio específico, eu não vou falar sobre ele nesse vídeo. Tá certo? Bruno, não, mas então por que você explicou? Você mostrou ele, já que você não vai falar dele? É porque eu não quero entregar o jogo dos outros casos que eu vou explicar, que são 6 casos. Esse é o 7º caso, ok? Então, o que acontece? O nosso como, o que responde à pergunta do nosso como? Quer dizer, o como fatorar. O que responde à pergunta do nosso como é o que a gente chama de... Deixa eu apagar aqui. Apaga. E nessa loucura... O que responde à pergunta do nosso como vão ser os nossos casos de fatoração de polinômio. Casos de fatoração. Nós vamos aprender da agora até o fim desse vídeo 6 casos de fatoração. Ok? Então nós vamos aí para o primeiro deles. Qual que é o primeiro caso de fatoração? É o fator comum e nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. É o fator comum em evidência. O que é evidência? Destaque. No caso da música, a evidência está mais relacionado com comprovação, né? Mas aqui no nosso caso de fatoração, a evidência é destaque, ok? Então, nós temos aqui, por exemplo, AX mais BX. Tem algum fator que é comum? Tem. Qual o fator aqui que é comum? É o X. Se o X é um fator comum, ele pode ser colocado em evidência, em destaque. E aí o que a gente faz? A gente divide esse monômio por esse monômio. AX, vamos fazer no cantinho aqui. Quanto é AX dividido por X? Corta X com X, o que é que sobra? A. E o BX? Quanto é BX dividido por X? Corta X com X, o que é que sobra? B. Então, olha, esse polinômio AX mais BX foi fatorado e transformado nesse produto. Esse X é um fator e o A mais B é outro fator. Ok? Esse é o primeiro caso de fatoração, que é o fator comum em evidência. Mas eu vou colocar mais exemplos aqui de fator comum em evidência. Por exemplo, x2 mais 3x... x2 mais 3x, não gostei. Vou colocar x... 3x
3 mais 6x2. Vamos lá. Aqui nós não temos um fator comum. Nós temos vários fatores comuns, mas nós temos o melhor fator comum, ok? Um fator comum que nós podemos ver aqui é o 3. Outro fator comum que nós podemos ver aqui é o x. Outro fator comum é o x2, ok? Outro fator comum é o 3x. O que é isso? Todos esses números que eu falei, ou esses monômios que eu falei, você consegue pegar cada um desses aqui e dividir por ele. Mas o melhor de todos, aquele que dá a fatoração mais completa, é o 3x. Dá para calcular isso? Dá para perceber isso? Mentira, é o 3x2. É o 3x2. Ele é que dá a fatoração mais completa, porque ele vai colocar aqui, ó, termos mais simples possíveis. Ok? Então nós vamos ter essa fatoração completa. Quanto que é 3x3 dividido por 3x2? Tem que voltar lá na divisão de monômios, tá bom? Você vai ter x. Quanto que é 6x2 dividido por 3x2? Você vai ter 2. Então, quais são os nossos fatores? 3x2 e o x mais 2. 3x2 é um fator, o x mais 2 é outro fator. Vamos dar uma complicadinha? Ou não, né? Se você já entendeu aqui, isso aqui nem complica. Ó, y5x4 menos y3x3 mais 3y2x3. Pronto. A pergunta é, qual é o maior termo que eu posso colocar em evidência para ter a melhor fatoração possível? Ok? Qual é o termo que eu devo colocar em evidência para ter a melhor fatoração possível? O que é a melhor fatoração possível? É aquela que me dá o resultado mais simplificado. Ok, eu posso colocar o x em evidência? Posso, mas o melhor é o x3. Por quê? Porque o x3 vai dar a maior redução possível e o x3, com o x3 você consegue dividir esse monômio e esse monômio. E do y? y2. Poderia ser o y só? Poderia. Poderia ser só o x? Poderia. Poderia ser xy? Poderia. Mas os que dão a fatoração, o que dá a fatoração mais completa é o x3, y2. Vamos fazer essa divisão? Eu acho que aqui não vai caber, então eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou tirar aqui, vou colocar a caneta aqui, vou colocar um x3, y2 aqui no cantinho. Ok. Quanto que é y5? X4, eu inverti, né, essa ordem, mas não tem problema, não. Mas deixa eu trocar aqui para ficar bonitinho. Como eu coloquei o y primeiro, eu vou colocar o y primeiro aqui. Vai ser y2, x3. y5, x4 dividido por y2, x3 vai dar y3, x, ok? A gente lembra das propriedades da potenciação, conserva a base e subtrai os expoentes. Menos y3x3 dividido por y2x3 vai dar y, e aí o x3 cortou com o x3, vai ficar só y. E 3y2x3 dividido por y2x3 vai ser 3, ok? Então eu tenho nessa fatoração, um fator é y2x3, ou o y2 é um fator e o x3 é outro, ou y, x, entendeu? É o que está multiplicando. E o outro fator, com certeza, é esse grandão aqui, ó. Com certeza o outro fator vai ser esse grandão. y3x menos y mais 3. Ok? Vamos para o segundo caso de fatoração. Simbora, meu povo, para o nosso segundo caso, agrupamento. Vou colocar aqui já um polinômio para a gente fatorar. ax mais bx mais AY mais BY. Maravilhoso. Olha só, primeira pergunta que eu preciso fazer. Tem um fator comum para ser colocado em evidência aqui? Tem algum fator comum para ser colocado em evidência aqui? Não, não tem nenhum termo que se repete em todos, tá certo? Aí eu vou fazer agora uma segunda pergunta. A segunda pergunta é, tem uma quantidade par de termos maior ou igual a 4? Então, quantidade par de termos
Opa! Termos maior ou igual a 4? Sim, tem 4. Essa é a condição para a gente resolver o agrupamento. A condição do agrupamento é ter uma quantidade par de termos maior ou igual a 4. O que a gente faz? A gente divide aqui, ó. Dividiu aqui, vai colocar, aí sim vai aparecer um fator comum, que é o x. O x, aí você vai dividir ax por x da A, bx por x da B, mais, coloca o y agora do outro, entende? AY por y da A, BY por y da B. Sensacional. O que aconteceu? Apareceu um novo fator comum, que é o A mais B. O que você faz? Coloca ele novamente em evidência, e aí você repete o que sobrou de cada um, e aí você tem a fatoração pelo agrupamento. Aos fatores aqui, ó, um fator é o A mais B, o outro fator é o x mais y. Isso que é fatoração, gente, por agrupamento. É quando você tem uma quantidade par de termos maior ou igual a 4, separa e faz a fatoração. Vamos mais um exemplo? Vamos mais um exemplo. Deixa eu escolher aqui. x2 menos 2x menos xy mais 2y. Bora? Então vamos lá. Vamos aí nessa loucura de dizer que não te quero. Vamos lá. x2 menos 2x menos xy mais 2y. Primeira pergunta, tem um fator comum para ser colocado em evidência? Nananina, não. Ok, então, tem uma quantidade par de termos maior ou igual a 4? Sim, que é 4, né? Separou aqui? Separou. Coloca o x em evidência, vai ficar x menos 2. A gente carrega sempre esse sinalzinho aqui, ó. Menos. Legal. Opa, legal nada. Agora vai ficar legal. Y em evidência. Quanto dá xy dividido por y? X. Agora atenção. Mais com menos. Mais com menos. O que dá? Dá menos. 2y dividido por y dá 2. Então, colocando em o que está igual aqui em destaque, em evidência, e pegando o que sobrou, eu vou ter x menos y, ok? X menos y. Então, x menos 2, que multiplica x menos y. Esse é o nosso segundo caso de fatoração, que é o agrupamento. Só uma observação, quando você não tem nenhum termo para colocar em evidência, você pode colocar o 1, ok? Quando você não tem nenhum termo para colocar em evidência, igual aqui eu tinha o x e aqui eu tinha o y. Se você não tiver nenhum termo, você pode colocar o 1, ou você pode trocar os termos de lugar, porque isso aí também pode te ajudar a fazer o agrupamento de forma correta. Beleza? Vamos para o nosso terceiro caso, que é o caso de trinômio quadrado perfeito. Bora lá? Meu povo, tem um vídeo meu, uma aula minha, onde eu falo de produtos notáveis. Produtos notáveis são aqueles produtos dignos de serem notados, aqueles produtos que apresentam uma regularidade, ok? E os dois primeiros produtos notáveis que eu apresento são A mais B ao quadrado, que é A2 mais 2AB mais B2, e A menos B ao quadrado, que é A2 menos 2AB mais B2. Se você for observar lá nessa aula, eu falo, olha, é opcional você decorar essa regularidade ou não. Você tem aqui A mais B ao quadrado? Você tem aqui A mais B ao quadrado? Se você não quiser decorar isso aqui, você pode fazer A mais B vezes A mais B e sair aqui fazendo a distributiva, que alguns de vocês conhecem como chuveirinho. É ou não é? Mas, se você... Aí eu falo, pode fazer à vontade. Só que, na fatoração, agora chegou o momento, no caso 3, eu preciso saber essa regularidade do produto notável, porque eu vou fazer o caminho inverso, o caminho de volta. Então, basicamente, o que é fatorar algo pelo trinômio quadrado perfeito? Fatorar algo pelo trinômio quadrado perfeito é fazer o caminho inverso do primeiro ou do segundo caso
da fatoração. Então, basicamente, é fazer isso aqui, ó. É fazer A2 mais 2AB mais B2 virar A mais B ao quadrado, ou fazer A2 menos 2AB mais B2 virar A menos B ao quadrado. Isso aqui é o nosso terceiro caso, trinômio quadrado perfeito, ok? Então, por quê? Porque isso aqui, ó, é uma fatoração, porque se eu tenho, imagina isso aqui, ó, isso aqui é uma fatoração, ó. Apaguei sem querer. Se eu tenho A mais B ao quadrado, é a mesma coisa que A mais B vezes A mais B. Então, uma potência é um produto. Então, é uma fatoração. Ok? Ok. Então, o que acontece? Eu vou fazer exemplos aqui para você ver. Primeiro, eu vou apagar aqui e vou colocar aqui exemplos. Eu tenho aqui x2 mais 10x mais 25. Maravilhoso. O que é x2 mais 10x mais 25? É x mais 5 ao quadrado, que é a mesma coisa que x mais 5 vezes x mais 5. Eu não preciso disso aqui não, tá? Só estou mostrando os fatores. Os fatores são x mais 5 e x mais 5. Mas aqui já está. Do jeito que eu pus aqui, ó, já está fatorado. Certo? Por que eu sei que isso aqui vira isso? Porque se eu resolver esse cara aqui, se eu resolver ele lá pelo produto notável, Pn é de produto notável, eu tenho x2 mais 2 vezes x vezes 5 mais 5 ao quadrado. Ou seja, eu tenho x2 mais 10x mais 25. Só ir lá na aula de produto notável que você vai entender melhor o que eu estou falando. Ok. Agora, eu sei que isso é isso, porque a operação inversa me dá isso, né? Assim que eu estou falando? Mas e se eu quiser? Mas qual que é o procedimento para eu partir daqui e chegar aqui, né? Então vamos escrever de novo. Qual que é o procedimento para eu partir do meu trinômio quadrado perfeito e chegar aqui e chegar na minha forma fatorada, que é essa? Ah, primeiro eu tenho que fazer uma pergunta, né? Eu tenho que fazer duas perguntas, três perguntas, na verdade. A primeira é, tem fator comum para ser colocado em evidência? Não. Então o primeiro caso está fora. A segunda é, tem uma quantidade par de termos maior ou igual a 4? Não. Então o segundo caso está fora. A terceira pergunta é um trinômio? Sim. É um trinômio quadrado perfeito? Não sei. Não sei. Eu vou descobrir agora. Como que eu vou descobrir? Assim, ó. Eu vou tirar a raiz desse, vai dar x. Eu vou colocar esse sinal e eu vou tirar a raiz desse. Por quê? Lembra da regularidade? Não é o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo? Se o quadrado do primeiro é x2, o primeiro só pode ser x. Se o quadrado do segundo é 25, o segundo só pode ser 5. Mas aí o nananana, que é esse cara aqui, ó, ele é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Bateu 10x? Bateu. Logo, isso aqui está correto. Essa é a resposta, tá, gente? Isso aqui está correto. Essa é a resposta. A resposta é x mais 5 ao quadrado. Pode acontecer de não bater. Aí, se não bater, não vai ser um trinômio, o que, gente? Quadrado perfeito. Legal? Vamos fazer mais um exemplo? Vamos fazer mais um exemplo. Vamos fazer mais um exemplo. Apaga tudo. De dizer que não te quero. Olha só. X. Não, tô cansado de x. Vou colocar 4y2 mais 4 menos 4y mais 1. Vamos lá. Tira a raiz desse. Vai dar 2y. Acompanha com esse sinal. Vai dar menos. Tira a raiz desse aqui. Vai dar 1. Tira a raiz desse aqui. Vai dar 1 ao quadrado.
Confere se 2 vezes o primeiro vezes o segundo deu o do meio. Deu? Deu. Então, essa resposta está certa. Se não der, não é um trinômio quadrado perfeito. Vamos mais um exemplo? Vão. Lembra da nossa introdução? Eu lembro, sim. Eu lembro, se você não lembra. Eu lembro. Eu coloquei x2 mais 4x mais 3. Esse trinômio, como você pode ver, por causa desse 3 aqui, não é um trinômio quadrado perfeito. Tem uma outra forma de fatorar que eu falei que nesse vídeo eu não vou ensinar, porque eu preciso que você saiba equação de segundo grau. Seria o nosso 7º caso de fatoração, ok? Mas vamos seguir. Vamos pegar mais exemplo. Vamos pegar aqui, por exemplo... Deixa eu apagar. Vamos pegar aqui... x2... Não, cansei de x. Vamos fazer a2 menos a mais 9. Primeira pergunta. Tem uma quantidade par de termos maior? Perdão. Tem fator comum para ser colocado em evidência? Não, então não é o primeiro caso. Tem uma quantidade par de termos maior ou igual a 4? Não, então não é o segundo caso. É um trinômio? É. É um trinômio quadrado perfeito? Não sei. Tira a raiz do primeiro. A. Tira a raiz do segundo. 3. Acompanha com esse sinal. Menos ao quadrado. Confere se 2 vezes o primeiro vezes o segundo vai dar o termo do meio. Esse cara aqui. Bateu? Bateu de forma alguma. Logo, não. Essa resposta é não. Isso aqui não é um trinômio quadrado perfeito e por enquanto a gente não consegue fatorar isso aqui. Por enquanto. Ok? Então a gente vai escrever lá. Se for uma questão, se estiver perguntando para você fatorar, pedindo para você fatorar, você só simplesmente repete. Se estiver perguntando se é um trinômio quadrado perfeito, você escreve não, não é um trinômio quadrado perfeito. Ok? Vamos para o quarto caso? Senhoras e senhores, vamos para o quarto caso. Diferença de 2 quadrados. Vamos voltar de novo lá no nosso produto notável, para os nossos produtos notáveis. Eu lembro que lá nessa aula que eu dei de produtos notáveis, eu falei que o nosso terceiro caso de produtos notáveis era A mais B vezes A menos B. Tem até nome, produto da soma pela diferença. E isso aqui dava A2 menos B2. Eu ainda falei assim, ó, se quiser você decora, se quiser você pode repetir, você pode sair multiplicando aqui que dá tudo certo. Ok? Só que agora é hora de decorar. Sabe por quê? Porque A mais B vezes A menos B se transforma em A2 menos B2. O que é fatorar pela diferença de 2 quadrados? É fazer esse caminho aqui, ó. Então, o produto notável é a ida e a fatoração é a volta. Então, fatorar a diferença de 2 quadrados é transformar A2 menos B2 em A mais B vezes A menos B. De novo. Fatorar pela diferença de 2 quadrados é transformar A2 menos B2 em A mais B vezes A menos B. Tipo isso aqui, ó. Você tem aqui, ó. x2 menos 9. x2 menos 9 é como se fosse o quê? x2 menos... Vou escrever isso aqui uma única vez, porque a gente não precisa ficar escrevendo isso aqui toda hora, não, tá? Que seria isso aqui, ó, x2 menos 3 ao quadrado. Para quê? Isso aqui vai assumir o papel do A e esse cidadão aqui vai assumir o papel do B dessa minha fatoração aqui, ó, desse meu caminho de volta. Deixa eu escrever aqui, ó, A2 menos B2 é a mesma coisa que A mais B vezes A menos B. Ah, gente, eu esqueci de fazer a pergunta. As perguntas. A primeira, tem fator comum para ser colocado em evidência? Não. Tem uma quantidade par de termos maior ou igual a 4? Não. É um trinômio? Não. É uma diferença de 2 quadrados? Parece que sim. Então vamos lá. O x assume o papel do A, o 3 assume o papel do B. Então vai ficar A mais B vezes A menos B. Ou seja, x mais 3 vezes x menos 3. Esses são os fatores. O x mais 3 é um fator, o x menos 3 é outro fator. Então, está fatorado pelo caso diferença de 2 quadrados, que é o quarto caso. Ok? Vamos fazer mais um exemplo, para ficar bem bonitinho? Vamos!
Mais um exemplo. Dizer que não te quero, conectando da aparência, passando da evidência, você fazer o que quiser de mim. Só quero. Vamos lá. Vou colocar 4y2 menos a2 sobre 9. Agora sim. Agora eu bombei. Ó, o que nós vamos fazer? Lembra que o A2 menos o B2 se transforma em A mais B vezes A menos B. Quem é o A no nosso caso? 2y. Então vai ficar 2y mais. Quem é o nosso B? A sobre 3. Porque o quadrado disso dá A2 sobre 9, saca? Vezes 2y menos A sobre 3. Certo? Então, a gente conseguiu aí fatorar pelo quarto caso, que é a diferença de dois quadrados. Beleza? Bora para o quinto e para o sexto caso. Galera, o quinto e o sexto casos, vou trabalhar junto, não tem muito segredo. Infelizmente ou felizmente, a gente tem que gravar uma formulinha aí, uma regularidade. Já vou escrever a primeira. A3 mais B3. Vai virar o quê? Vai virar A mais B, que multiplica A2 menos AB mais B2. Cuidado para você não confundir aqui isso aqui com isso aqui. Cuidado para não confundir. Opa, ao quadrado não, ao cubo. Tá bom? Que não é a mesma coisa. Cuidado para você não confundir isso aqui com um trinômio quadrado perfeito, porque não é, porque falta um 2 aqui para ser trinômio quadrado perfeito. E no mais, galera, tem que gravar essa regularidade, ok? Vamos pegar um exemplo. x3 mais 8. Quem é o A? O A é o x. E o B? O B não é o 8, não. O B é o 2. Porque 2 ao cubo dá 8. Então, x mais 3 que multiplica quadrado do x, que é o primeiro, menos primeiro vezes segundo, ou seja, x vezes 3, que dá o quê? 3x, mais o quadrado do segundo. O quadrado de 3 é 9. Então, essa é a fatoração pela soma de dois cubos. Essa é a 5. Beleza? E a 6 é a diferença de dois cubos. Só comparando aqui, ó, a gente já consegue matar isso, né? A mais, A menos B, que multiplica, aí vai fazer o seguinte, A2 mais AB mais B2, né? Então, o que a gente faz? A gente, nesse aqui, tem esse sinal, né? Aqui você mantém, aqui você troca, aqui sempre mais. Troca, sempre mais. Aqui mesma coisa, ó, tá aqui o sinal de menos. Mantém, troca, sempre mais, ok? Fazer um exemplo desse último aí, pra gente partir para uma revisãozinha e encerrar os nossos casos de fatoração. Vamos pegar aqui 27y3 menos 1. O A é 3y, porque 3y ao cubo dá 27y3, então eu vou ter 3y. E o B é 1, porque 1 ao cubo é 1. Então 3y menos 1, que multiplica quadrado de 3y, mais 3y vezes 1, mais quadrado de 1. Então, ficou quadrado de 3y, 9y2, mais 3y vezes 1, 3y, mais o quadrado de 1, que é 1. Então, fechou. A2 mais AB mais B2, ok? Esses são 6 casos de fatoração. Galera, então, quando eu fui fazer o quinto e o sexto caso, eu esqueci de fazer as perguntas. Tem que fazer aquelas perguntas todas, né? Primeira pergunta, tem fator comum para ser colocado em evidências? Não. Segundo, tem uma quantidade par de termos maior ou igual a 4? Não. Terceira pergunta, é um trinômio? Não. Quarta pergunta, é uma diferença de dois quadrados? Não. Aí você vai para a quinta pergunta, é uma soma de dois cubos? Sexta pergunta, é uma diferença de dois cubos? É assim que a gente procede. Tá legal? Vamos lá. Vamos fazer um resumo aqui dos casos.
O primeiro caso, como é que ele chama? Fator comum em evidência. Qual que é a condição para esse caso existir? Tem que ter um fator comum para ser colocado em evidência. Então, a condição desse caso é a presença de um fator comum. Ok? Tem o segundo caso, é o agrupamento. Qual que é a condição para você trabalhar pelo agrupamento? A condição para você trabalhar pelo agrupamento é ter uma quantidade par de termos maior ou igual a 4. Ok. A terceira é o trinômio quadrado perfeito. Trinômio quadrado perfeito. Qual que é a condição do trinômio quadrado perfeito? Você conseguir tirar uma raiz, você conseguir tirar a raiz do primeiro, conseguir tirar a raiz do segundo, né? Na verdade, que lá no trinômio é o último, né? Na verdade, entende o que eu tô falando? Você tem A2 mais 2AB mais B2, por exemplo, aí você tem que tirar a raiz do A2 e do B2, do primeiro e do último, né? E você tem que verificar se duas vezes o primeiro vezes o segundo confere com o termo do meio, ok? Então esse cara aqui, esse primeiro aqui é o primeiro mesmo, esse segundo aqui, lembra que ele é o último do meu trinômio quadrado perfeito, e esse termo aqui, ó, é o termo do meio, para ver se esse termo do meio confere com o que está lá, ok? O quarto caso, você tem que ver, né? Você tem o quarto caso, que é a diferença de dois quadrados. O quarto caso é a diferença de dois quadrados. Basicamente, a condição é o próprio nome, né? Você tem que ter uma diferença de dois quadrados, ok? A soma de dois cubos, vou colocar aqui o 5, que é a soma de dois cubos, que a mesma coisa, a condição é que tenha uma soma de dois cubos, ok? Estou colocando um tiquezinho assim para dizer o seguinte, ó, é a mesma coisa do título, tá? E a diferença de dois cubos, que a condição também é ter uma diferença de dois cubos, ok? Então é isso, galera. A gente encerra aqui mais um vídeo aqui do Matemática comigo mesmo, com o Brunão. Valeu, um grande beijo para vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, fui. Então é isso, galera. Eu e Bruninho oferecemos para vocês essa aula maravilhosa de quê? De quê, Bruna? De ir nessa loucura, de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências, mas pra que viver fingindo, se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo. Dá beijo aqui no pai. Tchau, galera!